esta tem sido a palavra do Senhor para nós. Diz assim, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sobre juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com outros moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isto que fizestes? Porque também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversário, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Pode se assentar. Fale comigo assim: Deus tem o melhor para mim. Fala para o teu irmão: Deus tem o melhor para você. Fala para o teu irmão: acredite, Deus tem o melhor para você. Eu não sei se você percebeu aqui, nós estamos caminhando nessa revelação de Juízes, onde Deus... É interessante porque eu não sei se você já teve contato com outros deuses na terra. Quando eu falo outros deuses, outras coisas que tem por aí. Mas a maioria dos deuses da terra aí, se você não faz, você, né, é julgado e condenado. O nosso Deus não, o nosso Deus é um Deus que ele vai até nós, ele vem até nós para chamar nossa atenção, para nos levar para a bênção. Deus fez uma aliança com o povo, ele mesmo fala aqui no versículo, ele fala assim: eu fiz uma aliança com vocês, eu não vou invalidar minha aliança. Mas vocês também têm que ter uma aliança comigo. Não se misture com os outros deuses. Mas o que vocês fizeram? Quem está falando aqui é um anjo, né? Interessante, o anjo vindo da parte de Deus falando: Deus tem a bênção para você. O Senhor quer te abençoar. E vocês estão fugindo da bênção. É interessante. Porque Deus, ele quer nos abençoar e ele traz revelações. Fala com a gente para que essa bênção chegue até nós, até mesmo quando nós nos desviamos. Ele, por ser Deus, pense comigo, vamos pensar um pouquinho. Nós estamos no meio da presença de Deus aqui, estamos na presença dele. Pense um pouquinho, esse Deus que criou o universo. Hoje eu vi uma imagem do Sol, e depois eu vi a imagem do planeta Terra comparado ao Sol. É um grãozinho desse tamanho assim, ó. Desse tamanho, perto desse Sol, proporcional. Esse Deus que criou tudo isso, ele podia muito bem olhar para nós e falar assim: olha, já te dei a verdade, já te mostrei a verdade, e agora você está fazendo errado, o problema é teu, vou te fritar no final das contas. Podia falar isso ou não? Você entendeu? Ele podia falar: você está agindo errado, vou assar você no final das contas e pronto. Jogar você no inferno. Mas ele não, é impressionante que ele fez tudo o que ele tinha que fazer por nós. E mesmo assim ele vem na nossa direção para que a gente não perca a bênção. Para que nós sejamos abençoados. É como se Deus olhasse e falasse assim: filho, é realmente um pai, né? Porque o pai, ele olha e fala assim: você está fazendo bobagem, eu quero te abençoar, você está errando. Ainda que um pai que você tenha conhecido na terra tenha te abandonado, te rejeitado, você tem algum sentimento de rejeição ou de orfandade, Deus não é igual aos nossos pais, ele não abandona, ele não quebra essa aliança. Alguém pode falar glória a Deus? Deus não faz isso. E no passado ele fazia isso. Como que ele fazia isso no passado? Ele fazia isso através de anjos que apareciam, teofanias, aparições de Deus. O próprio Deus aparecia, como apareceu para Abraão. Anjos, profetas se levantavam dizendo o que tinha que se fazer, qual era a vontade de Deus. Hoje não é mais assim. Hoje ele fala por meio da sua palavra, que já está escrita, toda a sua revelação está aqui entre nós. A revelação está completa, de Gênesis a Apocalipse, tem toda aqui a vontade de Deus. Nada mais pode ser acrescentado aqui. E ele fala também por meio do seu Espírito, que usa pessoas
como eu que estou falando com vocês, como algum profeta pode entregar uma palavra, como você pode usar, Deus pode te usar para trazer uma direção que já está na sua palavra. Hoje é assim, é por meio do seu Espírito. O Espírito Santo é que vai fazer a obra. Ele vai usar a palavra ou vai usar pessoas, mas é o Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em João capítulo 16, deixa marcado aqui em Juízes, que nós vamos voltar, mas abre a sua Bíblia aqui em João capítulo 16. João capítulo 16. Acharam? Olha o que diz o versículo 7. Abre a sua Bíblia, é importante abrir. Olha o que diz o versículo 7. Mas vos digo a verdade. Fale comigo, a verdade. Você sabe que a verdade é o próprio Senhor Jesus. A verdade não é um conceito. Você pode falar assim, você tem uma verdade e eu tenho a minha verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha. Não, mas existe uma verdade. Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, a verdade não é conceito, é uma pessoa. Ele diz assim, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo. Convencerá quem? O mundo. Do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É do pecado, não é dos pecados. Convencerá o mundo do pecado. Esse pecado que está dentro de nós, que é o pecado que nós herdamos dos nossos pais, do nosso pai. A semente do pecado vem através do homem. Adão pecou e da semente de Adão vem toda a raça humana. Então, o Espírito Santo vem e vai convencer o mundo do pecado. Vocês vão morrer e vocês estão errados. Do pecado, que mais? Da justiça. Justiça é Jesus. Jesus morreu por nós. Ele é o Cordeiro que morreu por nós e se fez justo. Ele deu a sua justiça para nós. Ele se tornou injusto e por meio das suas pesaduras, por meio daquilo que ele estava sofrendo, nós fomos sarados. E do juízo, porque quem está no pecado e não tem essa justiça, vai ser condenado. Só que a palavra justiça aqui, está falando de condenação, essa palavra justiça fala de condenação, está falando que o Consolador não vem para falar que você vai para o inferno, ele vem para falar assim, olha, tem um inferno. Ele não vem para falar assim, você vai para o inferno. Ele vem para falar, olha, você tem pecado, Jesus é a justiça. Se você não fizer alguma coisa, você vai para o inferno. Porque a obra do Espírito é salvar. É salvar. Agora, continuem comigo. Versículo 8. Né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então, da justiça, porque vou para o Pai. Quando Jesus Cristo ressuscitou, fui para o Pai. Isso mostrou que aquilo que ele fez por nós na cruz foi aceito. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele está dizendo o seguinte, o diabo já foi julgado. E se ele já foi julgado, todos aqueles que o seguem também serão. Todos aqueles que vão atrás do inimigo vão ser julgados. Quem for atrás de mim vai para o céu. Quem for atrás do inimigo vai ser julgado, vai ser condenado. Mas não é isso que eu quero ministrar. Eu quero ministrar o versículo 12, que diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, olha só, o Espírito da verdade, esse aqui é o Espírito Santo, né? Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Fale comigo, Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo é aquele que habita em nós agora, que usa a palavra, usa um profeta, usa um pastor, usa você, para levar as pessoas à verdade, porque ele quer nos abençoar.
Ele quer que nós sejamos abençoados. E para nós sermos abençoados, nós precisamos ser guiados pela verdade. É isso que está escrito aqui. O Espírito Santo nos guiará a toda verdade. Então eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo para a verdade, pela verdade. Agora, nessa caminhada de verdade, eu vou encontrar as mentiras as quais eu vivo, as quais eu acreditei toda a minha vida, as quais eu me dediquei com esforço, achando que aquilo iria dar certo. E são mentiras. Aí eu encontro o Espírito Santo e o Espírito Santo fala, essa é a verdade. E agora que eu sei a verdade, acontece algo tremendo em mim que se chama arrependimento. O arrependimento só vem por meio da verdade. Não há arrependimento sem verdade. Quando o Espírito Santo te mostra a verdade, você tem agora duas opções nesse caminhar. Não tem três. Ou você se arrepende e muda a direção, ou você endurece e continua na sua obstinação, no seu pecado. Não tem dois caminhos. Então, vamos imaginar que eu me converti quando eu tinha 21 anos e de repente eu vi que, quando eu me converti, que falar palavrão estava errado. Que a verdade era que eu tinha que ter uma boca santa, uma boca separada para Deus, que o meu coração tinha que ser limpo. Quando eu vi isso, agora eu sei a verdade. Uma vez que eu sei a verdade, eu tenho que me arrepender, não quero mais isso, mudo de direção e vou ter uma nova vida. Se eu não mudar a direção, eu estou ignorando a verdade. Estou ignorando a obra do Espírito Santo em mim. E vou me sujeitar à mentira, a qual Deus não quer que eu viva, porque essa mentira que eu estou vivendo, não, eu vou falar o que eu quero porque não tem problema. Essa mentira de achar que não tem problema vai me levar a tristezas, vai me levar a erros, vai me levar a problemas. E Deus não quer, Deus quer o melhor para mim. Fala para o teu irmão, Deus tem o melhor para você. Quando nós voltamos lá para Juízes capítulo 2, nós estamos falando de destruir altares. É interessante porque aqui em Juízes capítulo 2, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele traz esse anjo e ele começa a tratar o povo para que esse povo voltasse à origem, voltasse ao caminho que Deus tinha proposto para eles serem abençoados. Então, agora que eu tenho identificado alguns altares na minha vida, Mamon e várias outras coisas que nós já tratamos aqui, uma das palavras-chave para ser abençoado nessa caminhada é o arrependimento. Arrependimento tem que fazer parte da minha vida. E quando eu olho aqui para Juízes capítulo 2, eu vejo algumas coisas interessantes que fazem parte do arrependimento. Coisas que precisam acontecer para que realmente haja arrependimento na minha vida. Olha só, a primeira coisa que acontece no versículo 2, o anjo aparece e o que ele fala? O que é isso que vocês estão fazendo? Não é isso que o anjo falou? Sim ou não? O que é isso que fizestes? O que é isso? Isso é um confronto. A verdade vai confrontar a mentira. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, graças a Deus não somos nós, mas muitas pessoas falam assim, eu não quero saber, você não se meta na minha vida. Isso não é problema seu, não se meta na minha vida. E isso é o que as pessoas falam. E você sabe que elas falam isso. E por elas falarem isso, você já olha e fala assim, eu não vou me meter porque não é minha vida, não é meu problema. Só que eu vou te falar uma coisa, sem confronto, sem levar a verdade, as pessoas não se arrependerão. O fato de saber que ela está errada, não quer dizer que ela vai fazer o que é certo. O fato dela saber que ela está errada, não quer dizer que ela saiba o que é a verdade. Por exemplo, uma pessoa pode olhar e falar assim, puxa,
eu não devia ter me envolvido com essa pessoa. Olha só, ela sabe a verdade. Eu não devia. Ela sabe que está errada, não devia. O que é certo agora? Qual é a verdade com relação a isso? Ela fala assim, também eu não quero mais saber dele, eu não quero mais saber dessa situação. Eu estou olhando para o meu casamento e eu vejo que o meu casamento tem um problema. Eu já vi que tem um problema no meu casamento. Eu já vi que tem um problema na minha empresa. Eu já vi que tem um problema na minha saúde. Mas eu sei a verdade de como eu tenho que me comportar em cada uma dessas áreas. Meu casamento está errado. Qual é a verdade para o meu casamento? O que é que Deus quer para o meu casamento? Porque senão eu posso achar que a solução para o meu casamento é me divorciar. O caminho é arrumar outra mulher, outro homem. A minha empresa não está dando certo, eu estou vendo que está errado. Qual que é a solução? É acabar com a empresa. Pegar dinheiro com a agiota, fazer alguma doidice, mandar embora alguém que às vezes é muito importante. Então, saber que está errado não quer dizer que você vai dar o passo certo para a verdade. Precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que vem para nos confrontar, para nos fazer, ei, você precisa voltar para aquilo que está certo. Por isso que é muito importante o confronto. Por isso que é importante você andar com gente que vai gerar problema na sua vida, no sentido de ficar te cobrando. Porque aquelas pessoas que só ficam te alisando, aceitando tudo que você faz, essa pessoa, olha, não é de Deus não. Pessoas de Deus são aquelas que vão olhar e vão confrontar a verdade com a mentira que você está vivendo para que haja arrependimento. Só que o que nós temos aprendido no mundo? A nos isolarmos. Nós estamos tendo um altar onde nós achamos que nós somos os deuses das nossas vidas. Eu falei isso semana passada. O corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Isso não começou de ontem para hoje. Isso vem sendo construído. Não, a vida é minha, eu faço o que eu quero da minha vida. E agora o corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Eu posso matar um bebê. Então, o confronto, ele é necessário. Ele é necessário porque se eu não tenho confronto, eu posso achar que aquilo que eu estou fazendo é o melhor. Vocês lembram do rei Davi? Lembram do rei Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi o the best na terra. Deus deu a ele um reino. E só para você ter uma ideia, quando Jesus Cristo vier reinar na terra, eu falei quem? Quando Jesus Cristo vier reinar na terra, o trono que ele vai se sentar não vai se sentar não vai se chamar trono do Messias, vai se chamar trono de Davi. Olha só. O Messias vai se sentar num trono que não vai ter o nome dele atrás, trono de Jesus. Não, vai se assentar no trono de Davi. É pouco? Hã? Mas você sabe que Davi errou muito, né? Ele errou com relação aos filhos, ele errou com relação a algumas áreas do governo, mas ele tinha um coração que servia a Deus, que ele amava a Deus. E chegou um momento da vida de Davi que ele ficou fissurado por uma mulher, vocês sabem da história, ele caiu por causa daquela mulher, mandou matar o marido, não mandou matar, mas levou o marido para as piores batalhas que existiam, e ele morreu nessa batalha, e depois ele tomou a mulher para si. E o que Davi fez depois disso? Davi tomou a mulher para si e fez dela sua esposa. Ele falou assim, deixa eu arrumar esse negócio. Você está entendendo? Ele sabia que estava errado naquilo que ele estava fazendo, mas agora que está no meio do erro, deixa eu arrumar esse negócio. E ele começou a arrumar sem a verdade. Casou com a mulher, tomou ela como esposa. Passaram-se 9 meses. Quanto tempo? Nasceu a criança. E Davi está todo feliz, achando que está tudo certo. Ele agora, o rei Davi, com uma mulher que ele ficou apaixonado, com uma criança que é um bastardo, vem de um relacionamento sexual errado, ilícito, e que seria o herdeiro do trono. Está tudo certo.
Até que chega o profeta chamado Natan. Natan chega para Davi e fala assim, ô Davi, ele conta aquela história que você já sabe. Olha, havia um certo homem que pegou uma cordeirinha, tal. E Davi fica furioso. Quem que é esse homem que pegou cordeirinha? Esse homem tem que morrer. E aí Natan fala, ó o confronto, você é o homem. Você pegou a cordeirinha. Se não tem confronto, não se chega na verdade. Por que algumas pessoas têm dificuldade de andar junto? Porque sabe que no meio do caminhar junto vai ter confronto. Vai ter confronto. Se uma pessoa ela é viciada em drogas e ela começa a andar com pessoas que não são viciadas em droga, esse caminhar junto vai mostrar o que está errado nela. A bebida, o fumo, as drogas, o vício, o palavrão, o tratar mal a esposa, o tratar mal o marido. Isso aparece quando está andando junto. E aí quando aparece quando está andando junto, você é confrontado com a verdade. Aí não é assim. Só que algumas pessoas não querem. Sabe que está errado, mas acha que vão conseguir fazer algo melhor com aquele erro. Enquanto que não é assim. O confronto tem que nos levar ao arrependimento. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento. Eu estou errado. Tá, e o que você faz agora como você está errado? Eu tenho que voltar atrás. Eu tenho que arrumar isso. Não adianta querer avançar dessa maneira. O anjo chegou e apareceu para Israel e falou assim, eu falei para vocês que eu não vou quebrar minha aliança com vocês, mas vocês quebraram comigo. O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês não querem ser abençoados? Não há como ser abençoado quebrando os princípios de Deus. Em compensação, vamos pensar agora na verdade. Se eu ando segundo esses princípios, eu vou ser abençoado. Eu vou ver o Senhor se agradando de mim e me abençoando. Se Deus, pensa bem, pense comigo um pouquinho. Se Deus se preocupa com aquele que está fazendo a coisa errada, para exortar o que está errado, para fazer com que o está errado seja abençoado, imagine com aquele que está certo, meu irmão. Já pensou nisso? Aquele que está certo, o Senhor vai abençoar. Vai trazer ainda mais alegria para ele. Então eu não posso... Essa estratégia do diabo, do isolamento, está fazendo com que as pessoas não tenham mais essa questão, sabe, do discipulado ao vivo, do andar junto, da gente pegar o cheiro um do outro e compartilhar um com o outro as nossas vidas. Cada um está querendo ter a sua vida. Ninguém mais tem tempo para mais nada. Ninguém tem tempo para Deus. Eu nem entendo porque algumas pessoas querem ir para o céu. Porque não tem tempo para Deus aqui, vai querer ficar todo o tempo lá em cima depois? O que vai fazer lá em cima depois? Lá em cima é só tempo com Deus. Então, esse mundo é um mundo que está trabalhando sobre as nossas vidas para nos isolar, para que a gente não seja confrontado. E não há como o arrependimento se manifestar na nossa vida sem a verdade. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele, que você está me olhando com uma cara que eu estou ficando preocupado. Olha para o teu irmão, dá um sorriso, fala, está tudo bem, glória a Deus, vai melhorar. Agora olha para mim, vamos lá. Você quando vem no culto, você é confrontado ou não é confrontado? Sim ou não? Meus irmãos, eu quando preparo a palavra, eu sou confrontado o tempo inteiro. Cada linha que eu leio, eu falo, meu Senhor. Agora, quando a pessoa deixa de vir ao culto, ela vai ser confrontada? Não, ela vai se isolar, vai ficar segundo os princípios. O Espírito Santo não vai falar com ela. Como é importante estar junto. Agora, eu quero só te fazer uma pergunta para te desafiar. Para te desafiar. Se você é abençoado vindo na igreja, imagine se você se relacionasse na igreja. Se você buscasse ter ministério, se você estivesse envolvido em coisas e tivesse pessoas perto de você, quanto isso seria melhor ainda para você. Ah, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Mas são os caminhos para os confrontos, para que a gente veja a verdade.
Davi foi confrontado. E olha que ele praticou pecados horríveis. Tanto é que Natan chega no final e fala assim, ó, Deus já te perdoou, só que teu filho vai morrer. Porque esse garoto que nasceu não vai herdar o trono. Mas Deus já tinha perdoado Davi. Porém, Davi estava lá achando que estava tudo bem. Arrependimento vem por meio de confrontos. De ouvir a palavra como você está ouvindo, de ler a Bíblia, de ter pessoas que estão perto de você e você olhava assim, estou errado, preciso fazer algo. Essa é uma das coisas necessárias para arrependimento. Que a verdade nos confronte. Que a verdade venha sobre você e te mostre que você está errado. É assim que a gente derruba esses altares malignos. Não adianta nada eu olhar e falar assim, puxa, Mamon, ele controla, não é somente minhas finanças, mas Mamon controla o meu coração. Então eu já sei que eu estou errado em não dar o dízimo. Estou errado. Então eu vou começar agora a ajudar a LBV é espírita, viu? Eles ficam ligando para as nossas casas. Vou ajudar o orfanato, vou ajudar Médicos Sem Fronteira, vou dar cesta básica na rua. Mas qual que é a verdade? A verdade é que aquilo que nós temos não é nosso, nós somos mordomos. Tudo que eu tenho é de Deus. Já começa por aí, eu nem posso gastar meu dinheiro como eu quero, eu tenho que perguntar para Deus como que eu tenho que fazer. Se eu tomasse esse cuidado, eu já seria abençoado com tudo que eu tenho. Essa é a verdade. Agora, se eu não sou confrontado com isso, eu vou continuar achando que eu estou fazendo o melhor com o meu dinheiro. E fico debaixo de dívidas, de situações sempre que ganha e perde, ganha e perde. Então eu preciso ser confrontado com a verdade. O Espírito Santo precisa me confrontar. Às vezes eu vejo alguns homens falando assim, né? Não, eu já sei que eu estou errado. Eu preciso ser um pai mais presente. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser um pai mais presente e continuar errado. Não é essa a verdade. A verdade é que você, como pai, você tem que ser o sacerdote da tua casa. O cabeça da casa. A mulher fala assim, eu sei que eu tenho que ajudar meu marido com o meu dinheiro. Eu vou trabalhar porque eu quero ajudar meu marido. Você quer ajudar teu marido? Qual que é a verdade? Seja submissa. Porque você pode ganhar muito e pode estar fazendo a coisa errada. O confronto tem que me levar para a verdade. E a verdade tem que me levar ao arrependimento. Então ela é mulher, ela está trabalhando, ela ganha até mais que o marido. Mas ela está vivendo a verdade. Ela é colaboradora com o marido, porque ele é o cabeça da casa. É assim. Essa é a verdade. O Espírito Santo nos confronta para nos levar à verdade. Mas apóstolo, mas meu marido não é crente, se eu pegar meu dinheiro e der para ele, ele vai acabar com todo o meu dinheiro, eu não vou fazer nem minha unha. Nem cabelo eu vou fazer mais. Bom, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, o que é a verdade, o que o Espírito Santo nos manda fazer? Porque o fato do teu marido ser o cabeça, não quer dizer que você não possa ser administradora. Estão entendendo? Amém, mulheres? O fato do marido ser o cabeça não quer dizer que você não possa ser uma administradora. Aliás, a mulher se chama auxiliadora. Então, tem que tomar muito cuidado, porque senão você fica tentando resolver um problema com outras mentiras. E essas outras mentiras vão fazer você permanecer no erro. E Deus quer te abençoar. O Senhor quer que você seja feliz. O Senhor quer abençoar a tua casa. Não há como Deus abençoar a tua casa se os nossos projetos são divididos. Reino dividido não prospera. Não adianta achar que Deus vai fazer uma gambiarra e vai aceitar as coisas do jeito que estão. Eu preciso olhar e falar assim, Espírito Santo, qual é a verdade para isso? Essa é a verdade? É. Então eu vou caminhar nela.
Porque você vai conhecer a verdade e a verdade vai te... Conhecereis a verdade vos... Quem é que liberta? É Jesus Cristo por meio daquilo que Ele nos deu. Então precisa de confrontos. Mas tem uma segunda coisa, além de confronto. Olha lá, o povo, o que ele fez? O povo chorou. Fale comigo, o povo chorou. A segunda coisa que faz parte do arrependimento, além do confronto com a verdade para esse retorno, é essa dor de estar errado. Eu não sei se você entende isso, porque nós, na nossa cultura, nós não temos esse entendimento. Mas o judeu, quando o judeu se arrependia, ele se jogava no chão, pegava poeira, jogava sobre a cabeça, rasgava a veste. Falei um pouquinho de Davi. Vamos abrir lá no Salmo 51. Abre no Salmo 51. O Salmo 51 é um dos salmos de Davi, quando ele se arrepende, do pecado que ele havia cometido com Betseba. E ele começa o versículo 1. Abriu aí Salmo 51? Amém? O versículo 1 ele fala assim: Senhor, se compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga a minha transgressão. Eu já achei, já vi, Natan já me confrontou. Mas eu quero que você olhe o versículo 16. Olha você lê esse salmo, você vai ver como está o coração de Davi, rasgado, né, quebrantado. E ele mesmo fala sobre isso. Ele fala assim, ó, pois não te comprazes em sacrifícios, ao contrário eu te daria. Ele já viu que não dá certo. Nem te agradas de holocaustos. Ele fez. Sacrifícios agradáveis a Deus é o quê? Se você gosta de estudar a Bíblia, eu gosto sempre de te ajudar trazendo uma revelação como Deus escreveu. Quando ele fala assim, ó, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Essa palavra quebrantado quer dizer esmagado. Coração compungido. Essa palavra compungido é a mesma palavra de quebrantado. Ou seja, espírito esmagado, coração esmagado, quebrado. E contrito. E a palavra contrito também quer dizer esmagado, só que com um verbo diferente no hebraico. Esse verbo está dizendo assim, ó, o que agrada a Deus é um espírito quebrado, triste, porque eu fiz isso. Um coração quebrado, porque o espírito fala do que está em mim, o espírito. O meu coração, minha alma, quebrada, esmagada. E contrito, esse contrito é um verbo que diz assim, porque eu estou esmagado aqui e aqui, eu estou me sentindo esmagado. É a mesma palavra, tudo a mesma palavra. O que Davi está dizendo? Está dizendo que o arrependimento, ele tem que, o erro, o pecado, ele tem que me trazer um sentimento de mal-estar. Eu já vi gente que fala de pecado dando risada. Você não sabe o que eu fiz hoje. Nossa, eu passei com o carro, quase passei em cima de uma pessoa, ela me xingou, eu xinguei ela. Nossa, eu não podia ter feito isso. Eu falo, meu Deus do céu, você já está chorando. Ele ia estar olhando para assim, ele devia falar assim, você não sabe o que eu fiz hoje. Eu pequei contra Deus, eu perdi a cabeça no trânsito. A pessoa acha engraçado, não sente dor. Aí depois você acha que esse tipo de atitude vai gerar arrependimento? Não, irmãos, olha para mim. Vocês acham que esse tipo de atitude gera arrependimento? Não gera. Só se nós sentirmos dor. Espírito quebrado. Coração quebrado. Para que eu me sinta quebrado. E aí eu falo, eu não quero mais isso. Deus tem bênçãos para mim. Fale comigo, Deus tem bênçãos para mim. Eu não preciso ficar andando no erro, porque se eu andar no erro, eu não vou ficar vivendo as bênçãos de Deus. Arrependimento, a verdade, vai me levar a esses confrontos e vai gerar essa dor dentro de mim. Eu não podia ter feito isso.
Eu não podia ter feito isso. Policarpo de Esmirna, que foi um dos servos de Deus do primeiro século, chegaram para Policarpo e falaram assim para ele: nega Jesus, senão nós vamos te matar. Ele falou assim: como é que eu posso negar alguém que nunca me fez nenhum mal? Como é que a gente pode pecar contra alguém que nunca nos fez nenhum mal? Pelo contrário, só nos salvou. E Policarpo foi crucificado e queimado vivo. Arrependimento tem que gerar... Abre por favor, em Coríntios. A palavra de Deus, abre lá em Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7. Olha o que diz. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Se você não achou, leia aqui, para dar tempo. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Tem gente que fica triste. Eu estou errado, está triste porque está errado. Mas não é confrontado com a verdade, continua triste com o erro, mas não muda. Faz parte do processo do arrependimento e tristeza. Eu tenho que entender que quando eu peco, eu toquei na santidade de Deus, eu entristeci o Espírito Santo de Deus. Isso tem que me fazer mal. Eu tenho que olhar e falar assim: eu não quero mais isso. Eu não vou fazer mais isso. Porque senão eu vou me acostumar com o pecado. E aí eu já não sinto mais nada. Então, o pecado, quando eu vejo que eu estou errado, isso é como se no meu coração fosse quebrado, o meu espírito fosse quebrado, e eu começo a viver como uma pessoa quebrada. Isso é arrependimento. Estou triste porque eu pequei contra Deus. Isso vai gerar uma mudança de direção. Só que essa tristeza não produz morte, ela produz vida. Não é uma tristeza que você vai ficar com ela para sempre. Pelo contrário, ela vai trazer algo diferente. Porque, volta lá para Juízes capítulo 2, versículo 5. Depois que eles choraram, que eles se entristeceram, imaginem a nação toda chorando, gente. Você pode imaginar o ruído que subiu aos céus, do povo chorando: nós erramos, e começa a chorar. Porque, olha, se aqui, qualquer lugar aqui, uma pessoa começasse a chorar, todos nós escutaríamos. Sim ou não? Podia chorar baixinho aqui, nós iríamos escutar. Você pode imaginar uma nação chorando? Porque arrependimento gera essa tristeza. Mas aí o que eles fizeram no versículo 5? Depois que eles choraram, e aí eles fizeram um altar. E fizeram um holocausto, fizeram um sacrifício. Fala comigo, fizeram um sacrifício. Ou seja, eles pegaram o altar e entregaram algo a Deus. Adoraram a Deus. Fale comigo, adorar a Deus. A palavra adoração, ela aparece a primeira vez no Velho Testamento, a palavra adoração. E a palavra adoração, ela tem 3, 4 palavras para adoração na Bíblia. Mas a palavra que começa, quando aparece pela primeira vez a palavra adoração, tem nada a ver com música, viu, gente? Música não tem nada a ver com adoração. Eu posso estar tocando aqui uma música evangélica, uma pessoa pode estar aqui na frente que não conhece a Deus, cantando a mesma música que eu, e ele não está adorando a Deus. Sim ou não? Ele está cantando a música que eu estou cantando, mas ele não conhece a Deus. Ele está adorando? Não. Primeira vez que aparece a palavra adoração, aparece lá em Gênesis capítulo 22. Sabe quando? Quando Abraão pegou Isaac e levou Isaac para o sacrifício. Porque a adoração fala de serviço, de entrega. A adoração fala de entrega, de altar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O altar tem que ser dele, a minha vida tem que queimar lá nesse altar. Eu tenho que me entregar para Deus.
Abraão pega Isaac e vai levando. Quando ele chega num determinado lugar, ele fala assim para os 2 servos dele, ele fala assim, vocês fiquem aqui, que eu e o garoto vamos lá adorar, e depois nós voltaremos. Vai adorar o quê? Ele ia sacrificar, porque é serviço. Adorar é a minha forma de viver. Você quer adorar a Deus? Quer adorar a Deus? Não é aqui na igreja somente. Mas sabe como que você adora a Deus? Sendo uma boa pessoa, fazendo aquilo que Deus quer. Quando você levanta de manhã e fala para Deus assim, Senhor, obrigado. Eu quero hoje ter uma vida correta. Eu quero fazer a tua vontade. E você cumprimenta a tua esposa, olha para os seus filhos, vai trabalhar, chega no trabalho, você faz tudo que é certinho. Vai depois você passa por outro lugar, vê uma pessoa que precisa de alguma coisa, você dá uma caridade ali, dá um dinheiro para quem precisa. Você está adorando a Deus. Isso é adorar a Deus. Isso é adorar a Deus. A primeira vez que a palavra adorar aparece com Abraão. Aí depois nós temos Moisés no tabernáculo fazendo sacrifícios que eram adoração, atos de adoração. A música são expressões de adoração. A música faz eu levar para Deus aquilo que eu sou, por meio daquilo que eu faço, por meio daquilo que eu vivo. Por que algumas pessoas têm problema em cantar, em adorar a Deus através da música? Porque eles não têm as suas vidas adorando. Então, na hora de cantar, tem um monte de confrontos. É melhor não cantar. É melhor não cantar, porque a música é a expressão de adoração. E aí vem as outras palavras de adoração, que agora, por exemplo, o anjo quando está diante do Senhor, o anjo quando está diante de João, João se prostra diante do anjo em Apocalipse, e o anjo fala assim, adore a Deus. Por quê? Porque ali o prostrar-se era um serviço. Eu estou me prostrando em reconhecer quem é o Senhor, olha quem eu sou. Esse ato de se prostrar era adorar. O ato que era de adorar. O cantar adora a Deus? Cantar adora a Deus sim. Mas o cantar é a expressão do quem eu sou. Não adianta nada eu viver uma vida iníqua, uma vida de pecado, e chegar aqui na igreja e ficar levantando as mãos e cantando. Eu não estou adorando. Adorar é a minha vida. É a minha vida no altar. Amém? Quando eu canto na igreja, tem que ser a minha expressão do que eu vivo. E não tem nenhum problema se quando você está cantando, não é a expressão do que você vive, você chorar e você se arrepender no meio do louvor. Porque no meio do louvor você pode ter arrependimento, você pode adorar a Deus com a sua boca, confessando que você vai ter uma vida diferente. Você pode se prostrar, que é um serviço. Mas eles então, o que eles fizeram? Foram confrontados, choraram, sinais de arrependimento, confronto, choraram e sacrificaram a Deus. Então, se eu quero que meu altar seja somente do Senhor, eu preciso ter um estilo de vida desse para ser abençoado. Eu preciso entender que eu preciso ler a Bíblia, porque a Bíblia vai me confrontar o tempo inteiro. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. A Bíblia nos ensina a verdade. O Espírito Santo se comunica com a gente por meio da Bíblia. Então eu preciso ler a Bíblia. A maioria dos crentes não lê mais a Bíblia. Como vai ser confrontado? A maioria dos crentes não vem mais à igreja. Como é que vai ser confrontado? Aí não sente mais dor por causa do pecado. Você vê pessoas fazendo coisas assustadoras. O mundo está muito complicado, irmãos. Eu não vou ficar citando aqui, porque aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Mas líderes de igrejas enormes aí estão caindo em pedofilia. Coisas horríveis têm acontecido. Por que isso tem acontecido? Porque as pessoas estão se afastando cada vez mais da Bíblia. Fazer um sermão hoje é a coisa mais fácil, é só pegar a inteligência artificial, você sai com um sermão prontinho. Mas não tem o Espírito Santo, não tem confronto, não tem verdade, não tem dor, só tem máscara. E nesse mundo,
o qual Deus fez para nós sermos abençoados, eu preciso entender que eu preciso andar nessa verdade para poder viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Meu casamento, Ele quer que seja uma bênção. Minhas finanças, Ele quer que eu seja abençoado nas finanças. Ele quer que eu seja abençoado em tudo. O mundo está uma confusão, irmãos. Você precisa se apegar ao que a palavra de Deus diz. Antigamente, irmãos, demorava-se 9 meses para saber se uma criança era menino ou menina. Agora precisa chegar nos 18 anos, porque ainda não sabe se é uma mosca, se é um inseto, se é homem, se é mulher, se é uma barata, não sabe mais nada. O mundo está uma baderna. Antigamente, com 9 meses, você olhava e falava, é menino, é menina. Agora não. É só mentira, é uma mentira atrás da outra. E não pode confrontar, hein? Se você falar, você vai preso. Confronta uma pessoa dessa na rua, você vai ver. Você vai preso. Você não pode confrontar. E aí, por não ter confrontos, as pessoas elas ficam, como dizem Romanos, cada vez mais perdidas nos seus pecados. Então, vamos lá, para a gente poder orar. Pode fechar sua Bíblia que nós vamos orar. Arrependimento, a bênção de Deus sobre a minha vida vem por meio do Espírito Santo que vai me levar à verdade. Esse arrependimento, a verdade me leva ao arrependimento, que vai gerar em mim confronto, qual é a verdade? Vai gerar em mim tristeza, porque eu não quero estar errado, eu quero estar certo para ser abençoado. E vai gerar em mim um sacrifício. Não um sacrifício que me machuque, mas o sacrifício de entrega. Uma adoração. A minha vida tem que ser uma adoração. Você cozinha, você tem que adorar a Deus através da sua cozinha, fazer a melhor comida. Você estuda, você tem que adorar a Deus através dos seus estudos, ser um bom aluno. Você trabalha, você tem que adorar a Deus através do teu trabalho, ser um excelente funcionário, um excelente administrador, um excelente patrão. Para que por meio da tua vida você adore a Deus. Porque aí quando você chegar na igreja e você cantar os louvores, aí sim, os teus louvores vão ser expressão da sua adoração, daquilo que você faz a Deus. Amém? Amém? Derrube esses altares que fazem de você uma pessoa isolada e que afasta você da verdade. Busque em Deus esses confrontos. Leia a Bíblia, se relacione. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ainda não fique em pé ainda, só quero orar com você. Quantas verdades você já tem, quantas coisas que você já sabe que você está errado. Você olha e fala assim, eu sei que eu estou errado nisso. Tá, qual é a verdade para isso? Seja confrontado pelo Espírito de Deus em você. A verdade é, acaba com o teu casamento. A verdade é, deixa eu acabar com a minha vida. A verdade é, eu não falo mais com ele. A verdade é, ele morreu na minha vida, acabou, não quero mais saber. Ou a verdade é perdoar, amar, ter estratégias do Espírito, expulsar demônios, orar, ungir tua casa, pedir a bênção de Deus, assumir o teu papel de sacerdote, assumir o teu papel de mulher de Deus, uma mulher abençoada. Qual é a verdade? Deixa Deus se confrontar. E já que você sabe qual é a verdade, se isso está te entristecendo, é bom. Se você olha e fala, Senhor, como é difícil. Como é difícil. Como é duro. Se você olha e fala, por que eu faço isso? Por que eu fiz isso? Se você fica triste por isso, então agora, entregue a tua vida no altar. O altar tem que ser do Senhor. Para o Senhor. Se entregue. Passe a adorar a Deus com tudo o que você faz. Hoje de manhã eu acordei
eu falei assim na minha oração para Deus. Falei, Senhor, hoje eu não vou sair de casa. Senhor, que eu consiga ter o dia todo hoje sem errar nada, sem pecar contra o Senhor. Eu quero ter o dia inteiro hoje sem pecar. Cada vez que aparecia uma mensagem no celular ou acontecia alguma coisa, eu olhava e ficava pensando, eu não quero entristecer o Senhor. Isso me deu uma alegria o dia inteiro. Porque quando você fica fora, né, dessas exposições, da rua, das pessoas, a tendência é você errar menos, né? Vigiei os meus pensamentos, vigiei a minha fala, vigiei tudo para poder chegar e falar assim, Senhor, não consegui passar em branco, porque é difícil, mas foi um dia maravilhoso. Você tem que buscar ter esses dias maravilhosos com Deus. Você tem que buscar ter um dia de adoração completo com o teu servir, com a tua vida. Fique em pé, vamos orar. Por favor, fique em pé. Vamos entregar esse culto ao Senhor. Amado Deus, nós sabemos que o Teu Espírito Santo está em nós. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor enviou o Consolador. O Senhor disse que quando o Senhor fosse, o Senhor enviaria o Consolador. E nós sabemos que Ele foi enviado. Nós sabemos que Ele caiu sobre as pessoas como línguas de fogo. E o Teu povo foi batizado. E de lá para cá, Senhor, a Tua palavra tem sido pregada. E todo aquele que crê, recebe do Teu Espírito, é salvo por o Teu Espírito. Senhor, confronta o nosso coração. Mostra onde estamos errados, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. E guia-nos pelas veredas da justiça. Por amor ao Teu nome, Senhor, ajuda-nos. Nós queremos viver a verdade, Senhor. Senhor, se algum momento aqui nós fechamos a porta do nosso coração para o Senhor, nós abrimos a porta do nosso coração nessa noite e dizemos, entra, Senhor. Não para nos salvar, porque o Senhor já nos salvou, mas entra para assumir o controle do nosso coração, da nossa casa, da nossa vida. Para que nós possamos ter dias alegres, dias felizes, dias onde nós vamos contemplar a Tua bondade, a Tua justiça, dias onde nós vamos ver o Senhor agindo na nossa casa e fazendo coisas que nós não vamos nem pedir e o Senhor vai fazer. Porque o Senhor é o nosso Pai e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ainda que, antes mesmo que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já sabe o que está no nosso coração, o Senhor sabe o que a gente precisa. Nós cremos nisso, Senhor, Tu és o nosso Pai. Fortalece a nossa vida, Senhor, para que nós possamos ter um caminhar de santidade, um caminhar alegre de adoração ao Teu nome. Que as mulheres aqui, os homens aqui, os jovens aqui, eu, Senhor, como Teu servo, que as nossas atitudes Te adorem. E que no meio das nossas adorações com cânticos, a nossa expressão de louvor suba até o Senhor, Te adorando realmente com tudo aquilo que nós fizemos, e não somente por meio daquilo que nós falamos, mas por meio daquilo que nós fazemos. Ajuda-nos como igreja, Senhor. Ó Senhor, toma o nosso coração nesse tempo de jejum. Quebra os altares malignos da nossa vida. Esses altares que nos fez pensar que nós somos donos da nossa vida, que ninguém tem que interferir na nossa vida. Senhor, destrói isso nas nossas vidas, Senhor. Queremos ser dependentes de Ti, queremos amar uns aos outros, queremos nos relacionar, queremos que o Senhor nos ensine por meio da Tua igreja. Ó Senhor, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Abençoa-nos com o desejo de podermos Te adorar, com o desejo de realmente vivermos uma vida de arrependimento, de fazermos o que é certo, Senhor. Dá-nos esse desejo. Tira toda a ação de Satanás. Eu repreendo todo demônio que age sobre a mente, falando para você que não tem problema. Eu repreendo esse demônio agora em nome de Jesus, que tem te enganado. Eu repreendo o espírito de engano nesse lugar.
Repreendo todo espírito mentiroso nesse lugar. Te repreendo em nome de Jesus. Saia desse lugar amarrado em nome de Jesus. Saia das nossas vidas. Espírito mentiroso, saia do derredor. Para de jogar essas setas malignas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa-nos com a tua presença. Leva-nos com a tua graça. E que amanhã seja um dia delicioso na tua presença, Senhor. Um dia em que vamos te adorar com tudo que vamos fazer. Guarda-nos, Senhor, como igreja. Abençoa-nos como família. E que a glória e a honra seja toda ao Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Se você precisa de oração por algo que foi falado aqui, vem para frente, ou por algo que também não foi falado, vem para frente que nós vamos orar por você, amém? Do contrário, amanhã vamos para a vigília, você só precisa entrar no aplicativo e dizer que você vai, porque vai ter ali um cafezinho, e nós precisamos saber quantas pessoas vão estar com a gente lá, para a gente providenciar esse café. Então, quem vai para a vigília amanhã, nós vamos nos reunir aqui 9h30 da noite, 21h30, entra no aplicativo e diz, eu vou sozinho, eu vou com 2 pessoas, e vamos adorar a Deus, vamos ter um tempo de oração, de quebrantamento. Vai na paz.